O próximo componente que vamos conhecer é o diodo. O diodo tem aqui uma imagenzinha do diodo, né? A maioria também já conhece esse componente. Esse componente ele é muito, mas muito importante mesmo dentro da segurança eletrônica, né? Todo componente tem um diodo interno. Tanto diodo como resistor, todo componente tem esse dispositivo, né? E o diodo, para nossas aplicações externas, a grande maioria, ele acaba sendo até mais interessante e mais peculiar do que o resistor. Por quê? A função do diodo. Função 1, polarizar a saída dos volts ali DC, né? Positivo e negativo. Essa é uma das principais funções. Mas, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um componente na qual ele não tem polaridade. Eu posso conectar o 12 volts nele direto. Isso quer dizer o quê? Que internamente ele tem um conjunto de diodos que faz a polarização para que o componente funcione corretamente. É claro que é poucos dispositivos que fazem isso, né? Mas seria uma situação ideal, que a gente não se preocupasse com a polarização da tensão, que o dispositivo já tivesse essa estrutura para absorver o sentido de polaridade, assim como acontece, por exemplo, ao ligar uma lâmpada. Uma lâmpada ninguém se preocupa muito no sentido da polarização da fase com o neutro, né? Por quê? Porque de qualquer forma que você ligar, ela vai funcionar, porque é a tensão alternada. Mas no DC, no caso, a tensão de baixa tensão, 12 volts ali, contínua, é chamada de DC, né? Ela precisa ter um positivo ou um negativo. E o diodo é responsável por fazer essa polarização. Outra função bastante importante é evitar os retornos, né? Deixar que o positivo passe para o negativo passe para o positivo. Como é que a gente faz a identificação disso e como é que ele trabalha para fazer isso? Observe que no corpo do resistor, ele tem sempre essa estruturazinha aqui, né? Ele tem uma faixa pintada de branco. Essa é uma referência para você saber onde está o anodo e o catodo. O anodo é o lado preto, né? Todo preto, né? E o anodo é o lado positivo. O catodo é o lado que está pintado, que ele é o lado negativo. Agora imagine na seguinte situação: se você aplicar uma tensão positiva nesse lado aqui, como esse lado é o negativo, ele não deixa passar corrente elétrica para esse lado. Como eu estou aplicando positivo desse lado, o positivo não chega desse outro lado. E o inverso também acontece. Se eu aplicar uma tensão negativa desse lado aqui, no lado do anodo, o lado preto, ele não deixa passar essa tensão negativa para o lado de lá. Agora imagine que eu faço o inverso. O anodo, se eu aplicar o positivo aqui, ele deixa passar para lá, para esse lado lá, para o lado branco, o positivo. E vice-versa também é válido. Se eu aplicar o negativo aqui, eu terei a tensão desse outro lado aqui. Com uma perda de tensão, sempre, para poder fazer esse processo, ele tem uma perda de aproximadamente 0,7 volts, quase 1 volt. Né? Então ele tem essa perdazinha de tensão. Então, se eu pegar uma fonte e conectar o positivo aqui e o negativo desse outro lado aqui direto, eu estou fazendo um curto na fonte. Um curto literalmente. Então essa é a forma mais básica para os equipamentos. Por exemplo, se a gente pegar o relézinho montado que nós temos em estoque, ele tem um diodozinho desse em paralelo. Ele tem positivo e negativo. Se eu inverter a tensão nele e a fonte for uma fonte de má qualidade, ele vai queimar, porque ele vai fazer curto na fonte. Então, se eu inverter, vai acontecer isso. E se eu ligo corretamente, ok, tá tudo certo. Ele não deixa passar a tensão de um lado para o outro e o relé vai funcionar normal. Então, é a forma mais simples de fazer polarização no equipamento. Só que a fonte tem que ter proteção, porque se você errar a ligar ali invertido, vai provocar curto na fonte. Mas aplicações do diodo. Circuito retificadores ou ponte retificadora. Antigamente era utilizado muito trafos, né? Os trafos, às vezes tinha um trafo gigante que tinha a capacidade de 2 amperes. Um trafo de 24 volts para 5 amperes é um trafo gigante. E aí
Para que você consiga ligar equipamentos com corrente DC, você precisava de um circuito retificador, que é uma ponte formado com 4 diodos ali. Não vou mostrar isso para vocês como é que faz, né? Mas é algo tranquilo para se fazer. Então, você coloca eles de formas ali que por um lado ele passa o positivo, por outro ele passa o negativo, e nas duas extremidades você vai ter hora positivo e hora negativo, né? Vai ter os positivos ali separados, positivo e negativo separados. E aí você coloca na saída um capacitor para poder estabilizar essa saída. Isso é chamado de ponte retificadora, né? E a polarização de tensão, positivo e negativo, que eu acabei de falar no caso do relézinho auxiliar, né? Polarização de tensão. Quando você coloca ele em paralelo, se você ligar invertido, você provoca curto na fonte, né? E se você coloca ele em série, você vai ter uma pequena queda de tensão para o equipamento, mas você não vai conseguir, por exemplo, se ligar invertido, o equipamento não vai ligar. E se você ligar ele no sentido correto, ele vai perder ali os 0,7 volts, mas ele vai estar funcionando normal. Beleza? Então essa você pode levar com uma vantagem ou uma desvantagem. Se você liga em paralelo, você não tem perda de tensão, mas se ligar invertido, você vai ter o curto-circuito na fonte. E se você coloca o resistor em série ali no positivo ou no negativo, você vai ter a desvantagem da perda da queda da tensão, né? Então ele é aplicado também em alarme de incêndio. Quando? Às vezes eu preciso colocar um relé na saída da sirene, ali em paralelo com a sirene, para acionar, por exemplo, que a gente usa em portas, para abrir portas. E aí eu preciso colocar um relé. Lembra quando eu falei dos resistores, que o resistor é utilizado para monitorar a fiação? No caso do relé, o acionamento dele é uma bobina. E se eu ligar diretamente no 24 ali, na tensão saída, geralmente o alarme também tem a tensão de 24 volts, né? Se eu ligar ele direto, ele vai gerar uma falha na central de alarme, porque eu estou colocando em curto, praticamente, a saída de sirene. E como é que eu elimino esse curto, essa falha para a central? Eu coloco ali no positivo e no negativo um diodo, não em paralelo, é em série. Eu coloco um diodo que aí, no caso, a tensão não chega até a bobina do relé enquanto ela não estiver no sentido correto. E aí a falha vai sumir da central de alarme. Também posso mostrar isso também quando eu for fazer o exemplo teórico, né? E em outros dispositivos ele é utilizado para fazer a polarização da entrada de tensão, né? E evitar retorno de tensão. Esse caso de retorno de tensão é no caso de eletroímã. A maioria dos eletroímãs, não sei hoje se ainda está vindo ainda, mas eles vinham com... Não o eletroímã, né? O controle de acesso. Vinha com um diodozinho para ligar em paralelo com o eletroímã. Por quê? Porque geralmente quando desliga o eletroímã, como ele é também uma bobina lá interno, ele provoca retorno da tensão excedente pelo negativo ou pelo positivo. E para evitar esse retorno, o diodozinho ele fica ali em paralelo, e quando um some, ele faz o curto entre o próprio eletroímã ali. E no caso, só no próprio eletroímã, ele não volta para a fonte.